Será que Carlo Ancelotti realmente merece continuar no comando da seleção brasileira? Esta é a pergunta que está dividindo milhões de torcedores em todo o país. Depois da dolorosa eliminação do Brasil na Copa do Mundo, uma das maiores lendas da história do futebol brasileiro resolveu quebrar o silêncio. E ele não escolheu palavras leves. Romário foi direto. Segundo ele, o desempenho da seleção foi um verdadeiro desastre. E para o campeão mundial de 1994, existe apenas uma solução. Carlo Ancelotti precisa deixar o comando imediatamente. As declarações repercutiram rapidamente. Nas redes sociais, milhares de torcedores passaram a discutir quem realmente é o responsável pela queda do Brasil. Alguns concordam completamente com Romário. Outros acreditam que trocar o treinador agora seria repetir os mesmos erros do passado. Quem está certo? Antes de responder essa pergunta, precisamos voltar alguns meses. Quando Carlo Ancelotti foi anunciado como técnico da seleção brasileira, praticamente o mundo inteiro comemorou. Era um dos treinadores mais vencedores da história. Campeão nas principais ligas da Europa. Diversos títulos de Champions League. Um currículo praticamente perfeito. A expectativa era enorme. Muitos acreditavam que finalmente o Brasil havia encontrado um treinador capaz de recolocar a seleção no topo do futebol mundial. A imprensa internacional elogiou a escolha. Ex-jogadores aprovaram. Boa parte da torcida ficou empolgada. Parecia o início de uma nova era. Mas o futebol nem sempre segue o roteiro que imaginamos. Durante a Copa do Mundo, o Brasil mostrou momentos de qualidade. Em alguns jogos, a equipe conseguiu controlar a posse de bola, criou oportunidades, mostrou organização defensiva. Mas nos momentos decisivos, voltou a apresentar problemas que já acompanham a seleção há vários anos. Faltou criatividade, faltou eficiência, faltou personalidade quando a pressão aumentou. E a eliminação para a Noruega aumentou ainda mais as críticas sobre o trabalho de Ancelotti. Foi exatamente nesse cenário que Romário resolveu falar. Sem rodeios, sem preocupação em agradar ninguém. Ele afirmou que o trabalho foi um fracasso, que a seleção decepcionou e que o técnico italiano não deveria continuar no cargo. As palavras repercutiram imediatamente. Programas esportivos passaram horas debatendo o assunto. Ex-jogadores deram opiniões diferentes. Jornalistas também se dividiram. Mas existe um detalhe muito importante. Mesmo diante de toda essa pressão, a CBF decidiu manter Carlo Ancelotti no comando da seleção. Seja, enquanto uma das maiores lendas do futebol brasileiro pede sua saída, os dirigentes continuam apostando no projeto. E isso levanta uma questão ainda maior. Será que o verdadeiro problema do Brasil realmente está no treinador? Ou estamos tentando encontrar um único culpado para esconder problemas muito mais profundos? Essa discussão está apenas começando. E quando analisamos toda a situação com calma, talvez descobramos que Romário levantou uma pergunta importante. Mas a resposta pode ser muito mais complicada do que parece. Mas é justamente aqui que a discussão fica ainda mais interessante. Porque quando Romário pediu a saída de Carlo Ancelotti, muita gente imediatamente concordou. Afinal, no futebol, quase sempre o treinador acaba sendo o primeiro responsabilizado quando os resultados não aparecem. Só que existe uma pergunta que poucos estão fazendo. Trocar Ancelotti realmente resolveria os problemas da seleção brasileira? Vamos olhar para os últimos anos. Antes de Ancelotti, o Brasil passou por diferentes treinadores. Cada um chegou cercado de expectativa. Cada um prometeu mudanças. Cada um iniciou um novo projeto. E, no entanto, o resultado final foi praticamente o mesmo. Em momentos decisivos, a seleção voltou a decepcionar. Isso mostra que talvez o problema seja maior do que simplesmente escolher outro técnico. Carlo Ancelotti chegou com pouco tempo de trabalho. Ele precisou conhecer um grupo novo, implementar suas ideias e lidar com uma enorme pressão. Ao mesmo tempo, teve que enfrentar críticas desde os primeiros jogos. É claro que algumas decisões podem ser questionadas. Houve escolhas de escalação que dividiram opiniões, mudanças durante as partidas também geraram debates.
Mas será que qualquer treinador teria conseguido transformar completamente a equipe em tão pouco tempo? Essa é uma dúvida que muitos especialistas também levantaram. Enquanto isso, Romário acredita que a seleção precisava mostrar muito mais. Na visão do ex-camisa 11, o Brasil perdeu sua identidade. Faltou criatividade, faltou coragem e, principalmente, aquela confiança que sempre marcou as grandes gerações brasileiras. Essa opinião encontra apoio em parte da torcida. Nas redes sociais, muitos afirmam que a equipe parecia sem personalidade nos momentos mais importantes. Mas existe outro grupo de torcedores que pensa diferente. Para eles, o verdadeiro problema começa muito antes da comissão técnica. Eles apontam questões estruturais, a renovação de jogadores, o calendário apertado, a adaptação dos atletas que atuam na Europa, a falta de tempo para treinar, e até mesmo a forma como o futebol brasileiro vem sendo administrado nos últimos anos. Quando juntamos todos esses fatores, percebemos que encontrar apenas um culpado talvez seja uma análise simplista. O futebol moderno é muito mais complexo. Nenhum treinador consegue mudar tudo sozinho. Ao mesmo tempo, nenhum elenco vence apenas pelo talento individual. É preciso planejamento, continuidade, confiança e principalmente tempo para desenvolver um projeto. Foi exatamente isso que seleções como Espanha, França e Argentina fizeram durante seus ciclos mais recentes. Elas enfrentaram momentos difíceis, receberam críticas, mas mantiveram uma linha de trabalho antes de colher os resultados. Então surge outra pergunta importante. Será que o Brasil está disposto a ter essa mesma paciência? Ou continuará recomeçando um novo projeto sempre que acontecer uma eliminação? Essa é uma decisão que pode definir o futuro da seleção nos próximos anos. Enquanto Romário cobra mudanças imediatas, a CBF demonstra acreditar que a continuidade pode trazer resultados. E essa diferença de visão está dividindo completamente o futebol brasileiro. De um lado, quem quer mudanças radicais. Do outro, quem acredita que interromper mais um projeto seria repetir erros do passado. Mas ainda existe um ponto que torna essa discussão ainda mais delicada. A relação entre a torcida e a seleção parece diferente daquela de outras épocas. O apoio incondicional deu lugar à desconfiança. Cada convocação gera polêmica. Cada escalação é questionada. Cada derrota provoca uma nova onda de críticas. E isso aumenta ainda mais a pressão sobre qualquer treinador. Carlo Ancelotti agora vive exatamente esse cenário. Ele sabe que cada decisão será analisada nos mínimos detalhes. Cada convocado será debatido. Cada substituição poderá virar manchete. Mesmo assim, a CBF decidiu manter sua confiança no treinador. A grande questão agora é saber se essa aposta será suficiente para reconstruir a confiança dos torcedores. Porque uma coisa é certa: a discussão iniciada por Romário está longe de terminar. E talvez o capítulo mais importante dessa história ainda esteja por vir. E agora chegamos ao ponto mais importante de toda essa história. Independentemente de concordarmos ou não com Romário, uma coisa parece inegável. A seleção brasileira chegou a um momento decisivo. Os próximos meses podem definir o futuro do futebol brasileiro pelos próximos 4 anos. Se Carlo Ancelotti conseguir transformar as críticas em aprendizado, o Brasil poderá iniciar uma nova fase. Uma equipe mais organizada, mais competitiva, mais preparada para enfrentar as grandes seleções do mundo. Mas se os mesmos problemas continuarem aparecendo, a pressão aumentará ainda mais. E dificilmente o treinador conseguirá permanecer no cargo por muito tempo. O mais interessante é que essa situação não envolve apenas o técnico. Ela envolve jogadores, dirigentes, comissão técnica e até mesmo a torcida. Porque reconstruir uma seleção campeã exige muito mais do que trocar nomes. Exige planejamento, exige continuidade, exige coragem para tomar decisões difíceis. Talvez alguns jogadores históricos precisem abrir espaço para uma nova geração. Talvez alguns jovens precisem assumir responsabilidades mais cedo. Talvez seja necessário mudar o estilo de jogo.
Ou talvez o Brasil apenas precise de tempo para que um projeto amadureça? Essa é exatamente a grande dúvida que divide o país neste momento. Romário acredita que o ciclo de Ancelotti já deveria terminar. Outros acreditam que interromper o trabalho agora seria repetir erros que o Brasil comete há muitos anos. Quem está certo? Só o tempo responderá. Mas existe uma coisa que nenhum torcedor pode negar. A camisa da seleção brasileira continua sendo uma das mais pesadas da história do futebol. A cobrança sempre será enorme. A expectativa sempre será conquistar títulos. E qualquer eliminação sempre provocará debates como este. Talvez seja justamente isso que torna o futebol brasileiro tão apaixonante. Todos têm uma opinião. Todos acreditam conhecer a solução. E cada nova geração escreve um capítulo diferente dessa história. Agora queremos saber a sua opinião. Você concorda com Romário? Carlo Ancelotti deve continuar na seleção? Ou chegou a hora de procurar outro treinador? Escreva sua resposta nos comentários. Vamos ler todas as opiniões e participar dessa grande discussão com respeito. Se você gosta de conteúdo sobre a seleção brasileira, análises, bastidores, notícias de última hora e tudo o que acontece no futebol brasileiro, inscreva-se no canal e ative o sino. Porque todos os dias trazemos vídeos novos com as principais notícias da seleção e do futebol mundial. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.